Sexta-feira, 23 de janeiro de 2025. Está começando a edição de hoje, ao vivo, pela Apurador.com, do seu jornal Em Cima da Notícia. E a gente abre essa edição com uma notícia muito triste que tem a ver com o assassinato de uma criança de menos de 4 anos de idade. Esse caso aconteceu na noite dessa quinta-feira. A polícia de Manaus, todas as polícias estão na caça desse criminoso, um homem de 48 anos que discutia com a mulher com uma faca e depois, segundo o relato da polícia, informações da polícia, levou a criança para um banheiro, se trancou no banheiro com a criança, teria batido a cabeça da criança no banheiro, quebrou a cabeça da criança, segundo a perícia, e aí depois facadas nessa criança. Vamos acompanhar agora o que disse em coletiva o delegado plantonista da especializada em homicídios e sequestros. Vamos acompanhar. Estou na delegacia de homicídios. Esse foi um local que realmente assim, muito difícil mesmo. Estou até tentando me recuperar porque ver a situação que tinha lá no local de crime foi algo que eu nunca tinha visto, né, em toda essa minha carreira. Bom, o pai teve uma discussão com a mãe, eu estava com uma faca. Nesse momento já deveria ter acionado a polícia, alguém, quem tivesse visto alguma coisa. E aí ele pegou a criança, levou a criança pro banheiro, se trancou no banheiro com a criança. Pelo que a perícia informou, parece que ele deve ter tacado a criança na parede com muita força, que a criança quebrou a cabeça. E provavelmente a criança já quase morta, esfaqueou ela, mas muitas facadas mesmo, coisas assim, não tem nem como contar a quantidade de facadas que a criança levou. Então agora a gente está com cerco, a Polícia Militar está toda na área, a Polícia Civil está toda acionada, a Delegacia de Homicídios está indo toda agora para a base da DHS para a gente tentar localizar esse autor. Vou divulgar para vocês a foto dele, para vocês tentarem, tentarem. Esse é o homem que cometeu essa barbárie contra uma criança. Há uma dúvida sobre a idade da criança. Muitos portais dizem que a criança que foi assassinada por esse sujeito aí teria 3 anos de idade. A Polícia Civil afirma que a criança tem 4 anos de idade. O assassino dessa criança, ele tem 48 anos e foi identificado pela própria polícia como Fernando Batista de Melo. Ontem à noite causou uma perseguição que continua agora de manhã. As polícias militar, civil, todos estão na caça desse criminoso. Se você souber de alguma informação que leve à prisão desse sujeito, ligue para a Polícia Militar no 190 ou para a Polícia Civil no 181. É o que a gente solicita. Olha, pessoal, esse tipo de situação é muito triste quando a gente vê uma criança indefesa ser vítima de qualquer situação, principalmente uma situação como essa. Nós não temos dúvidas que as autoridades vão prender esse homem e que a justiça tome a decisão correta também. Este é o Em Cima da Notícia, que agora vai trazer uma entrevista com um vereador de primeiro mandato, que é um vereador muito ativo, inclusive, onde ele está, onde ele atua. É uma pessoa que tem assim um estilo de falar bem tranquilo. Não é aquela pessoa arrogante que chega ali querendo ser e aparecer, não. É um cara muito tranquilo. Eu falo do Sérgio Baré, que já está conosco aqui na Apurador.com, no Em Cima da Notícia. Oi, Sérgio Baré, seja bem-vindo na sua primeira entrevista aqui na Apurador.com. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Quero mandar um abraço para toda a população de Manaus. Falar que o vereador Sérgio Baré encontra-se ativo em sua atividade parlamentar. Estamos de recesso das sessões plenárias, mas todos os dias eu estou na rua resolvendo o problema das pessoas, procurando as autoridades, secretários, tentando ajudar e resolver os problemas que a comunidade, que as pessoas trazem para o nosso mandato.
Agora, nesse momento, às 7h34 da manhã de sexta, você está no seu escritório, você está na rua, está em casa mesmo, já planejando alguma coisa? Estou em casa, Patrick, estou em casa, cumprindo essa agenda com você, esse compromisso que eu assumi estar aqui, participando desse programa em cima da notícia, esclarecendo alguns pontos que você julgar necessário para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando. Vereador, então a gente já começa, já o agradecendo mais uma vez, perguntando se o seguinte: no ano passado, 2025, terminou há pouco, quais as iniciativas ou projetos que o senhor avalia e que não foram possíveis tirar do papel? Escreveu alguma coisa, tinha intenção de fazer, mas lamentavelmente o ano acabou e não deu para tirar do papel. E se agora o senhor pretende realmente tirar do papel esses projetos? Quais são? Então, Patrick, em 2025, ano passado, foi um ano de muito aprendizado, de muito trabalho, e teve alguns projetos que a gente não conseguiu retirar do papel, especialmente lá no nosso gabinete comunitário, que está inserido ali na Colônia Santo Antônio, no bairro da Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. A partir desse ano, nós vamos ter lá atendimento médico, com exames médicos destinados à população, exame de ultrassonografia, consulta com pediatra, com fisioterapia e também a parte de funcional, né? É um cuidado funcional com os pacientes, com exercício funcional, com um professor de educação física fazendo hidroginástica das nossas pessoas, que procura aquele espaço para cuidar da sua saúde, cuidar. Esse é um projeto que a gente não conseguiu colocar em prática, mas que esse ano será executado. Bom, pelas informações, Sérgio Baré, que a gente levantou aqui com a nossa produção, você tem mais de 16 anos de experiência na área da saúde e isso é muito importante. Eu te pergunto então, como é que você avalia atualmente a atenção básica na capital Manaus? Patrick, eu tenho 21 anos de formado em fisioterapia, desses 21 anos, 16 anos atuando como servidor público em unidade de saúde do nosso estado. Pelo estado, eu sempre trabalhei no Hospital João Lúcio e pelo município, como servidor público, eu já trabalhei em 3 unidades de saúde, 2 unidades básicas de saúde e uma policlínica, a última, até eu me afastar para o mandato legislativo, ali na Policlínica Ponte Teles. Então, eu conheço muito bem todos os problemas, todas as dificuldades da rede pública e conheço pelo lado de dentro, não é ninguém que me falou, não. Eu estou lá há 16 anos e conheço as nossas dificuldades. Posso lhe falar com toda certeza. A saúde pública, ela vem evoluindo, todos os gestores que passaram na Prefeitura de Manaus deram sua parcela de contribuição, mas nos últimos anos a gente está vendo uma transformação, especialmente na na grandeza que está acontecendo as reformas e construção das novas unidades de saúde do nosso município. Já tem uma gama de UBS Sport 4, da necessidade atual e já prepara a saúde básica do nosso município para o futuro. Então, essa é um ganho, um avanço que eu destaco muito bem na nossa saúde, e é lógico que a gente precisa ainda melhorar ainda mais. E esse ponto que eu trago, que a gente precisa melhorar ainda mais, eu mesmo, enquanto parlamentar, já fiz as indicações necessárias para que se fortaleça ainda mais a mão de obra, a força de trabalho. A gente precisa realmente, né, o município precisa fazer concurso público, chamar mais servidores públicos, para que a gente possa atender ainda melhor a população de Manaus que procura a rede básica de saúde do nosso município. Nós estamos conversando com o vereador de primeiro mandato, Sérgio Baré, fisioterapeuta e que gosta de conversar com a população para saber o que tem aí de problema para poder criar um projeto de lei e resolver. Agora, o vereador, no ano passado, a Colônia Santo Antônio, ela recebeu aquele chamado mutirão de asfaltamento, que é muito importante em toda a região. Para este ano de 2026, há algum planejamento para ampliar essas ações em outras áreas da cidade de Manaus, porém principalmente na colônia? Sim, sim, com certeza absoluta. A gente é um vereador que escuta muito, que acolhe muito as demandas que chegam no nosso mandato.
A Colônia Santo Antônio recebeu, através de nossos requerimentos, de nossas indicações, a recuperação de mais de 20 ruas no ano passado. E nós temos mapeado ali naquele bairro outras tantas ruas, outras 40 e poucas ruas mapeadas, não só na Colônia Santo Antônio. Sabe, nós temos requerimentos e indicações em toda a cidade de Manaus. Né? O trabalho é feito muito mais forte ali naquela localidade, na zona norte de Manaus, porque o nosso gabinete comunitário encontra-se localizado lá, no coração daquela comunidade. Mas nós somos vereador da cidade de Manaus. Temos requerimento sendo atendido, ontem mesmo, requerimento sendo atendido ali no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus, no bairro São José. Temos requerimentos também lá no bairro da Compensa, no bairro de Petrópolis, enfim, no Jorge Teixeira. Nós estamos presentes na vida das comunidades, na vida das pessoas, e sempre que alguém procura o nosso gabinete, procura o vereador Sérgio Baré, a gente responde, nossa equipe vai, se não eu também acompanho a minha equipe, eu vou presencialmente, vou até o local, verificamos o fato, transformamos aquela voz da população, daquele munícipe, em um requerimento ou uma indicação, protocolamos esse requerimento na Câmara Municipal. Esse requerimento passa pela aprovação dos 41 vereadores e depois é destinado à secretaria responsável por atender aquele pedido, não do vereador, mas da comunidade. A comunidade é que traz aquele pedido e o vereador transforma isso em requerimento ou indicação e depois vem a tarefa de cobrar ao poder público a execução daquilo que está afligindo, que está prejudicando ou que está dificultando a vida das pessoas e da nossa população. Vereador, e onde é que ficam o esporte, o lazer também entre as suas prioridades durante o seu mandato? Com certeza absoluta, esporte é saúde, saúde é meu carro-chefe. Saúde é o que eu trato com maior carinho, até porque eu sou profissional da saúde, é a minha bandeira principal de trabalho na minha vida, né? Na política não, é na minha vida. O esporte e lazer também. Então, nós já fizemos indicação, Patrick, para reformas de campos de futebol, de quadras nos bairros de Manaus. Vou te citar um exemplo. A gente tem uma indicação para a reforma da quadra do Conjunto Tiradentes, do Conjunto Petros. Temos indicação também para a reforma do campo, lá da Colônia Santo Antônio mesmo. Inclusive, essa indicação da reforma desse campo, o processo de negociação junto à secretaria responsável, ao nosso secretário de infraestrutura, está bastante avançado. Já existe um projeto. Eu mesmo destinei toda a minha emenda parlamentar de bancada para a Secretaria de Infraestrutura, para que essa demanda possa ser atendida pelo poder público, e nós estamos lá para trabalhar e atender exatamente esses pedidos da população. Observar a necessidade que tem das reformas desses espaços públicos e estar contribuindo enquanto parlamentar. E a nossa contribuição é levar a voz da comunidade e parlamentar, destinar essa emenda para aquela finalidade, facilitando assim o processo de execução por parte do Poder Executivo. O vereador que a gente está acompanhando aqui nessa entrevista ao vivo, aqui na Apurador, já visitou os nossos estúdios aqui na Rádio Apurador. Aliás, muito obrigado por sua visita que você fez aqui, viu, vereador? E eu encerro fazendo outro questionamento ao senhor, que tem a ver com o cenário político que já começa a se desenhar agora em 2026. Queria saber duas coisas. A primeira, como é que o senhor está observando esse cenário político? E a segunda é se está contra ou a favor da Prefeitura de Manaus na Câmara Municipal. Patrick, estive aí com vocês, ainda como candidato a vereador. Quero agradecer aquela oportunidade que eu tive de colocar meu nome à disposição e vocês serem um facilitador nesse processo. E foi um momento de muito aprendizado, e eu só tenho a agradecer aí o pessoal do apurador.com pelo acolhimento naquela oportunidade. 2026, o cenário político está aí, né? Está se desenhando. A gente vai ter o desenho completo desse cenário político a partir do dia 5 de abril, quando a gente vai saber quais são os políticos que se descompatibilizaram do seu mandato, que vão ser candidatos.
e a gente tem o nosso desejo, a gente tem também nossa opinião pessoal, né, daqueles que a gente acredita que estão mais preparados para governar o nosso estado. Lá na Câmara Municipal, eu tenho a honra de participar da 19ª legislatura, hoje fazer parte da base de sustentação do prefeito Davi Almeida. Eu acho muito importante o trabalho que nós estamos fazendo junto com a Prefeitura de Manaus, principalmente no contexto de atender o desejo, atender a necessidade das pessoas que procuram o nosso gabinete, e a gente ter um acesso facilitado na secretaria, um trânsito facilitado para que a gente possa estar buscando, junto ao Poder Executivo, exatamente os projetos e os atendimentos que chegam no nosso gabinete com relação principalmente à infraestrutura. Pois é, enquanto o senhor falava, eu pensei em algo aqui que eu lhe pergunto agora, vereador. O senhor já tomou a decisão de não se candidatar agora no próximo pleito? Já, não serei candidato. Eu vou cumprir o meu mandato, eu fui eleito para isso, as pessoas confiaram em mim. Recebi 3.466 votos, uma eleição muito, muito difícil, principalmente para mim, que não tinha apoio de nenhum cacique político, apoio de nenhuma estrutura da máquina municipal ou estadual, sem apoio de nenhum político com mandato. Foi uma eleição muito difícil e eu tenho um compromisso com essas pessoas e com a cidade de Manaus, de cumprir esse mandato, de fazer esse mandato um mandato propositivo, um mandato resolutivo, um mandato que eu consiga não só acolher, mas resolver o problema das pessoas, ser resolutivo. É esse o nosso principal propósito. É ouvir, é acolher, é atender, é servir as pessoas de Manaus, enquanto vereador. Então, vou cumprir meu mandato, pretendo ser candidato, se assim Deus permitir, à reeleição em 2028, e se a gente, porventura, for reconhecido, o nosso trabalho for reconhecido pela população e a gente voltar para a Câmara Municipal com propriedade, eu penso lá na frente, de repente, dar um outro passo. Mas o momento não. O momento agora é de ficar e trabalhar como vereador de Manaus, melhorar a vida das pessoas enquanto vereador de Manaus. Muito obrigado, Sérgio Baré, fisioterapeuta, vereador de primeiro mandato, já descartando disputar agora em 2026 qualquer eleição para deputado ou outra coisa. Obrigado por sua participação aqui na Rádio Apurador. Tenha um bom dia e êxito na sua carreira política. Bom dia, Patrick. Um forte abraço a todos. Tamo junto, viu? Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Olha, agora a gente vai com as principais informações, os destaques mais importantes no Brasil, no Notícias em Foco. Agora, Notícias em Foco. Notícias em Foco. Homem ateia fogo em estátua de Cristiano Ronaldo na Ilha da Madeira. Um homem ateou fogo a uma estátua do jogador Cristiano Ronaldo, localizada na frente do Museu do Jogador de Futebol, em Funchal, na Ilha da Madeira. O suspeito compartilhou um vídeo da ação em suas redes sociais na última terça-feira. No vídeo, o suspeito joga um líquido inflamável na estátua e depois acende com um isqueiro. Depois, ele coloca música em uma caixa de som e começa a dançar. Em diferentes pontos do vídeo, ele mostra o dedo do meio para a câmera e para a estátua. Ainda na terça-feira, a polícia de Madeira afirmou que interceptou o suspeito com a ajuda de informações do público e o encaminhou para receber ajuda psiquiátrica. Segundo disse uma fonte policial à imprensa portuguesa, o indivíduo é conhecido no Funchal por situações semelhantes. Cristiano Ronaldo não havia se manifestado publicamente sobre o incidente até a atualização da nossa reportagem. Funchal é a cidade natal do jogador, que tem 40 anos, e sede do principal museu criado e financiado por ele sobre sua carreira. Em suas redes sociais, o suspeito se identifica como um morador da Ilha da Madeira e disse que sua ação contra a estátua seria o último aviso de Deus para Cristiano Ronaldo. O jovem também fez numerosas menções a Deus e demonstrou descontrole emocional em diversos stories publicados após atear fogo ao monumento.
Segundo o vídeo, a estátua pegou fogo durante alguns segundos e não aparentou sofrer danos estruturais. A polícia não falou publicamente sobre o estado do monumento. O carnaval já começou oficialmente no Rio de Janeiro e uma das opções para aproveitar a maior festa do mundo gratuitamente é o Carnaval FanFest. A abertura do projeto Rio Capital do Carnaval, promovida pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio, acontece nesta terça-feira, a partir das 2 da tarde. Quem comanda a festa é um dos maiores intérpretes do carnaval, Neguinho da Beija-Flor, que dividirá o palco com o cantor Belo, seguidos da apresentação da maior bateria do mundo, formada por 1.200 ritmistas de todas as escolas do grupo especial. Nas areias de Copacabana, Posto 3, altura da Rua República do Peru, uma área de 5.000 metros quadrados, com capacidade para 15.000 pessoas, foi montada para que o público aproveite não apenas os shows, mas também produtos da loja oficial do projeto e a área gastronômica. O espaço funcionará todas as sextas, sábados e domingos, entre os dias 23 de janeiro e 21 de fevereiro, incluindo as datas dos ensaios técnicos, desfiles do grupo especial e o desfile das campeãs, que poderão ser assistidos pelo público em telões instalados no espaço. Esta é a primeira vez na história que a Liesa organiza uma fanfest dedicada ao mundo do carnaval. A programação incluiu oficinas e workshops, rodas de samba, exposições de relíquias carnavalescas e shows de grandes nomes da música, como Jorge Aragão, Marcelo D2 e Pretinho da Serrinha. Notícias em Foco. Notícias em Foco. Você acompanhou os principais destaques no Brasil e toda vez no Jornal Em Cima da Notícia a gente vai ter esse resumo com as principais informações. Agora o assunto é saúde, beleza, mas com quem entende de fato do assunto. Com absoluta certeza, você que é preocupado, preocupada com o seu corpo, já tem aí em mente um profissional dedicado e, acima de tudo, preparado, que é isso que a gente quer. Quando a gente vê vários problemas acontecendo no Brasil afora, na área de saúde, com pessoas que perturbam a vida dos outros, a pessoa entra com um sonho, chega lá, causa problema. Então aqui em Manaus nós já temos uma clínica especializada em te dar o principal, fazer a tua beleza florescer dentro de todas as regras. Eu falo do pessoal da Boto Lifting Manaus e vamos conversar com o Dr. Vitor Chaves, que já está conosco aqui na Apurador.com. Você já vê aí o Dr. Vitor Chaves. Ô, Dr. Vitor, muito obrigado por atender a equipe da Rádio Apurador. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Em Cima da Notícia. Eu que agradeço, Patrick, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre o meu trabalho, que eu exerço com muito amor. Então, para essa área da estética, os conhecimentos e a vivência da área médica, e mais do que isso, o toque humanizado, né, para que a gente consiga trazer sempre os melhores resultados para os nossos pacientes, alinhando tecnologia, alinhando cuidado, e mais importante de tudo, naturalidade. Porque quando a gente pensa em estética, infelizmente no Brasil, hoje a gente pensa no bocão exagerado, naquele queixo que é um queixo quadrado em mulheres, coisas extremamente monstrificadas. Não, é trazer realmente, ressaltar a beleza natural e preservar a beleza que vai se esvaindo com os anos, principalmente as mulheres conseguem notar isso com as rugas, flacidez, né? Além de vários protocolos de emagrecimento que trazem de volta essa autoestima perdida, que hoje é tão importante para nós, né? Que dependemos da nossa imagem em qualquer profissão que seja. Muito importante isso que o senhor acabou de falar, até de uma maneira para todo mundo compreender, o chamado bocão, parece que virou moda, né? E vocês se preocupam lá. Então, quando uma paciente que busca melhorar sua autoestima através da beleza, vocês conversam antes com ela, direitinho, explicando tudo, com muita cautela. Com certeza. Eu sou extremamente contra isso, eu trago da medicina, da cirurgia, né? Que sou cirurgião. Eu não sou um fazedor de procedimentos, né? Eu proponho um tratamento, o que é bem diferente. Isso envolve entender aquilo que realmente impacta, aquilo que realmente chateia no nosso paciente, para que a gente consiga sempre individualizar. Então, nenhum tratamento é igual ao outro. A gente não faz um protocolo que é a mesma coisa para todo mundo.
Até porque isso é o que todo mundo faz. E a gente veio com uma proposta totalmente diferente, de individualizar, de fazer aquilo que só aquela pessoa tem. Então, um protocolo voltado especialmente para as dores e para a situação específica daquela pessoa. E as suas pacientes, doutor Vitor, quando elas ouvem esse relato da tua equipe, a cautela com tudo, elas dizem, poxa, mas é que eu pensei, ou então, ah, doutor, muito obrigado, isso que eu queria ouvir. Como é que elas reagem? Nossa, temos relatos assim que me surpreenderam pessoalmente, né? Porque na parte da cirurgia eu já era acostumado, mas na parte estética eu não imaginei que o impacto fosse ser tão grande. Então, casos de emagrecimento, de perda de gordura, que fazem completa diferença. Às vezes a pessoa perde totalmente o guarda-roupa, ela não se identifica como ela mesma. Então, às vezes, quando ela perde 10 quilos de gordura, 15 quilos de gordura, ela se torna outra pessoa. Antes ela se privava de coisas, de sair porque tinha vergonha da própria aparência, deixava às vezes de fazer, Patrick, esportes. Tem gente que tem medo de ir para academia com medo de ser julgado. Isso afeta a nossa mente, afeta os nossos hábitos e nos faz deixar de sermos nós mesmos. Porque se nós não fazemos aquilo que nós gostamos, se nós não vamos para os lugares que nós gostaríamos de ir, nós deixamos de ser nós mesmos, levando a depressão, levando a várias situações psicológicas que vão nos privando de uma vida feliz. Então, estética, sim, está totalmente aliado com a saúde, né? O bem-estar, sem exageros, buscando sempre naturalidade e, mais importante de tudo, a segurança, né? Fazer aquilo que realmente é para ser feito, sem querer vender soluções milagrosas e enganosas e que não tem qualquer resultado, ferindo até o bolso do paciente, né? Pois é, recentemente a gente acompanhou uma notícia de uma mulher que buscava autoestima, mas aí utilizou uma tal caneta emagrecedora do Paraguai e ela não ficou bem de saúde, não está bem de saúde. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor, pedir ao senhor para explicar onde é que são suas redes sociais, quais são as suas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais e na própria clínica fisicamente. Perfeito. As minhas redes sociais são a botolifting.manaus. Ela fica na Efigênio Salles, na frente do Motel Le Baron. Nós conseguimos contar nossa equipe e com certeza vai conseguir me encontrar para a gente bater aquele papo, tomar um cafezinho e conversar sobre a nossa beleza. Dr. Vitor Chaves, da Botolifting Manaus, muito obrigado por sua participação, boa sorte a todos que trabalham aí com o senhor, profissionais competentes e você, mulher que quer aumentar a sua autoestima, não quer fazer aquele bocão, aquela situação que tem por aí não, mas o correto, procure a Botolifting Manaus. Obrigado, um abraço, tenha um bom dia. Rick, eu que agradeço a oportunidade, até mais. Olha, pessoal, agora você sabe que viajar, sinônimo de viagem é sinônimo de coisa boa. Então a gente vai acompanhar um vídeo que é da Haltech Agência de Viagens. Acompanhe aí. Quer viver experiências incríveis e transformar seus sonhos em destinos? A Haltech Viagens leva você para onde o seu coração quiser. Temos os melhores pacotes turísticos, passagens aéreas com preços imperdíveis e atendimento personalizado para fazer sua viagem inesquecível. Acesse agora www.haltechviagens.com ou chame no WhatsApp 92992384608. Haltech Viagens, transformando sonhos em destinos com conforto e segurança. Olha, pessoal, acabou de chegar uma informação aqui que a gente ainda não confirmou. Acabou de chegar. A gente vai falar com calma, tem a ver com a morte de um recém-nascido. Muito obrigado a todos por sua participação, um bom final de semana e até segunda-feira.